Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Salmo 40 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Mas o que me chama a atenção nesta noite é o versículo 3, que diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Uma das coisas que Deus faz na nossa vida, quando nós nos encontramos com Ele, é mudar o nosso discurso, mudar a proposta da nossa vida. Aquilo que sai da sua boca começa a mudar, porque começa a vir de dentro algo tremendo que mostra que alguma coisa aconteceu na profundidade do seu coração. A religião, ela molda por fora, ela trata por fora. Mas o encontro verdadeiro com Jesus, que acontece lá dentro de nós, ele nos muda de dentro para fora.
E o que Deus faz na nossa vida é colocar um novo cântico, um novo discurso, novas palavras que saem da sua boca. Talvez você já teve um encontro com Jesus e se encontra lamuriento, reclamante, triste, desanimado, mas eu quero dizer para você que existe um poço mais profundo, que vem lá do seu interior. Deixa fluir essas águas que o Senhor Jesus disse que fluiriam do seu interior. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse fluir do Espírito é o que agrada a Deus. Deixa sair pela sua boca palavras que exaltam o Senhor e tudo ao seu redor vai ser transformado. E falando em cântico de adoração, de louvor ao Senhor, nós temos aqui a honra de receber nosso amado pastor Cauê Galhardo, multi-instrumentista, músico, um homem de Deus, pastor que o Senhor tem levantado para essa geração, e vocês vão entender por que é para essa geração, um jovem com uma proposta nova, e nós vamos ter a oportunidade de conhecê-lo hoje e conhecer um pouco mais da sua vida. Pastor Cauê, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, querido Gesiel, é um prazer imenso e é uma honra estar aqui atendendo esse convite tão honroso para a gente. E espero de alguma forma poder contribuir com vocês. Amém. Eu estava falando aqui para o Cauê que o propósito do nosso podcast é que algumas coisas viscerais para nós, que é o nosso chamado, a nossa conversão, são os momentos mais importantes na nossa vida. Porque mesmo depois do que você fizer na sua carreira, não tem como você esconder aquilo que Deus fez na sua vida, né? Eu imagino que, assim como na minha história, seu pai é pastor. Meu pai é pastor. E você é um rato de igreja? Nasceu na igreja, não? Nasci praticamente, né? Então, é por isso que é multi-instrumentista. Eu estava falando com o Jonatas, né? Que geralmente quem nasce na igreja, criança que nasce na igreja, aprende a fazer tudo, de tudo né? Um pouco, principalmente quando o pai é pastor. Mas você nasceu em um lar evangélico. Seu pai já era pastor quando você nasceu? Eu comecei e junto com meu pai para a igreja, eu tinha mais ou menos 3, 4 anos de idade, né? Seu pai se converteu nessa época aí? Meu pai se converteu nessa época, meados de 1988. E meu pai, ele, na época, né, ele estava no terreiro de Umbanda em Candomblé. Ele é oriundo dessas religiões. E meu pai envolvido, né, com essas coisas malignas, né, por parte do mal, que, coitado, no momento ainda não conhecia o evangelho, é verdade, mas Cristo trouxe ele para a luz. E é através dos caminhos que ele me ensinou, estando junto com ele em muitos lugares que ele passou, também fazendo a obra, então a gente vai aprendendo durante essa caminhada. Como que se deu a conversão dele? Se você se lembra? Sim, de uma forma bem resumida, meu pai, em dado momento, ele, um pouquinho antes, já minha mãe ela já começou a ir para a igreja, né? E meu pai, eles estavam naquele, né, pé de guerra, né? O inimigo fica ali já imaginando o que poderia acontecer. E meu pai, num certo domingo, ele falou que ouviu uma voz para ele se jogar. Morávamos em São Bernardo do Campo, 11º andar, no ABC. No ABC Paulista, exatamente, ali no Rua de Ramos. E ele sentiu uma voz falando, joga desse apartamento. Daí ele lembrou que há pouco tempo ele tinha colocado a grade, justamente por mim, né, que era pequeno. Olha só. E ali ele tinha uma Bíblia, única Bíblia, uma Bíblia enorme, católica, que a gente até brinca até hoje, ela é muito grande, né? E ele abriu a Bíblia e lá ele vê o versículo, ficarão de fora os cães, feiticeiros, idólatras, aqueles que amam e cometem a mentira. E ele falou, se perguntou, poxa, quem é os cães, os idólatras? E aquela palavra ficou durante 7 dias, uma semana. Que coisa. 6 dias, aliás, né? Até chegar depois de 6 dias, aquilo dentro dele, a palavra ali sendo viva e eficaz como ela é, dentro dele, daí ele lavando o carro na época da casa da minha avó, quando ela estava viva, chegou, como ele diz, brinca, né? Chegou um crente e me deu um boa tarde. Só foi o boa tarde do crente que foi suficiente para ele cair chorando. Que coisa, é a unção de Deus, né? E a pessoa até então ficou assustada porque meu pai era uma pessoa difícil de lidar.
ainda os poucos conhecem, sabe que tem um temperamento forte, assim, um pouco também como eu. Ele vai ouvir? Ele vai Vai assistir? ouvir, né? Mas nós já... Como que é o nome dele? Pastor Cícero Galhardo. Pastor Cícero. Olha aí, Pastor Cícero. E a conversão dele foi maravilhosa. E disso daí, ele no mesmo dia, ele falou que queria ir para a igreja aceitar Jesus. Que benção. E foi num culto de jovens, ele aceitou naquele mesmo dia. Ele nem precisou do apelo, ele falou assim, ele perguntava para as pessoas. Ele se ofereceu. Ele se ofereceu, ele falou assim, que hora que eu confesso que eu quero esse Cristo, esse Deus. E ele foi para frente, ele Gente, que ainda até maravilha. conversávamos há pouco tempo, eu falei, pai, o que o senhor ouvia? Ele falou, filho, eu não lembro exatamente o que foi pregado, mas durante a pregação, nem lembro quem era o rapaz, era um culto de jovens e o jovem batia na tecla que Jesus era o caminho, era a verdade, era a vida. Era uma vida não somente aqui, mas conduzia a uma vida eterna. Que coisa. Que quem tivesse sede e fome, jamais se provando dele, jamais teria fome. E a palavra entrando, entrando. E aquilo, ele foi. Eu pergunto por quê? Porque às vezes a gente conversa, né, por trás dos bastidores. Como é às vezes a conversão de um com o outro, né? E meu pai, ele foi de forma muito rápida. Eu lembro, até eu brinco, falo assim, o senhor lembra um pouco o Paulo, né? Que depois que já se converteu ali, já foi muito dinâmico, né? Que E não benção. parou mais. E meu pai já na segunda-feira estava pregando o evangelho. Eu acho tão fantástico isso. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo, que Deus está falando com você, ó, tempão, e você fica enrolando. Eu acho muito bonito. Deus, ele respeita, ele honra pessoas que, ó, decidiu e pronto. Tomou aquela decisão, é comigo mesmo, né? Exatamente. É o espírito voluntário, eu estou aqui, eis-me aqui, e assim como Paulo mesmo, já começou. Já começou. E muito bonito. E na verdade, assim, eu não sei quanto a você, mas eu tenho, esses testemunhos assim, mexem muito comigo. Comigo Porque é o maior milagre, eu já vi muitos milagres acontecendo, mas o maior de todos os milagres é a conversão. Porque é uma transformação que ninguém consegue fazer, é água para o vinho. E eu, como nasci no lar evangélico, não tive essa experiência assim radical de ex-bandido. Eu até ficava frustrado na igreja, que vinha o pessoal contar testemunho. Porque eu era bandido e a polícia me dava, levei 3 tiros. E eu ficava, meu Deus, e os irmãos assim, né? Ninguém piscava. E eu falava assim, que droga, não tem nenhum testemunho legal para contar, né? Eu nasci na igreja. Mas é tremendo, né? É tremendo essa experiência de conversão. Sim, e, bem, poderia enumerar muitas coisas que aconteceu no ministério do meu pai, que eu estava junto, né? Mas eu acredito que o que mais me marca, e a última vez que eu estive passando ali pela Via Anchieta ali, porque meu pai, ele trabalhou na Volkswagen, se aposentou, e depois ele falou, Deus, se o senhor me tirar daqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou para o interior fazer a tua obra. E Deus preparou assim. E mais uma coisa que me chama a atenção, porque meu pai, assim que ele se converteu, ele já, de fato, não é uma... Isso não é um fato que a gente está contando assim, já na semana seguinte, literalmente na semana seguinte, ele já, depois de 2 dias, ele já estava pregando. Ainda ele até pensava, vou ser mandado embora, porque as pessoas viam falando de Jesus aqui para cima e para baixo. E ali, na hora do intervalo, é muito grande ali dentro da Volkswagen. Eu tive a oportunidade de estar lá, é uma cidade lá dentro. E meu pai, ele pensando ali, já assim, no início da conversão, ele falou, chegou na época pro gestor dele e falou assim, eu quero fazer uma área de lazer dos crentes. Daí ele falou, acho que bom não, senhor Cícero. Meu pai era encarregado na época, falou assim, acho que bom a gente envolver religião. Eu falei, não tem religião, só existe Jesus, né? Porque ele já estava pregando até pro gestor. E na época ele falou assim, entre conversas e outras, falou, mas tem de tudo, a gente só quer se reunir para cantar uns hinos. Daí, por fim, fizeram. Daí colocou o nome lá, Área de Lazer dos Cristãos. Que coisa. E falou, na época eu perguntava pro meu pai, falei, como que era? Ele falou, filho, eu não lembro, mas eu sei que tinha pessoas da congregação, da Quadrangular, do Brasil para Cristo, da Assembleia de Deus, nós se reuníamos ali na hora do almoço e falou, coisas maravilhosas aconteceram ali, muitas pessoas aceitaram a Cristo. Através dessa área de lazer dos cristãos, né? E que eu achei um dia bonito que até me emociona um pouco, porque até eu falei, o que eu vou estar fazendo aqui? Mas agora faz sentido a gente lembrar da nossa raiz, da nossa essência. Amém. E
quando eu passei, como eu estava falando, passei pela Via Anchieta, meu pai falou, ali, ó, área de lazer dos cristãos, dos crentes. Ele falou, e eu lembrei, e aquilo me emocionou por quê? Porque eu falei, o legado dele ficou. Se continua, a gente não sabe, mas... E meu pai sempre dinâmico, né? Sempre, assim que ele se converteu, já há pouco tempo, éramos na época ali do Brasil para Cristo de São Bernardo do Campo, e o pastor já viu nele que ele tinha esse chamado, já soltou, falou assim, se o senhor quiser, fica à vontade. E meu pai fazia muitas visitas em lares, gostava de ir nos lugares que a gente olha hoje nas favelas, né? E lá quando a gente fala de favela, não é a favela atual hoje, que sim, exatamente. tudo de alvenaria, já com laje. Não, ali era de uma forma precária que a gente não conseguia às vezes nem subir com o carro. Era porque favela era favela mesmo. Favela era favela mesmo, né? Víamos pessoas que entravam dentro da igreja. Eu era pequeno, mas aquilo ficava até perdido. Pessoas armadas, né? E aquilo era comum até na época, né? Hoje a gente vê uma pessoa armada, a gente vai ficar muito assustado, mas na época, e as pessoas ficavam assim, olhando assim, intimidando a gente, mas no fundo elas estavam querendo saber de algo mais. Porque todo ser humano, ele tem um anseio. Tem uma sede lá dentro. Ele tem um anseio, como diz lá em Eclesiastes, uma vez ministrei lá sobre o tempo, Eclesiastes 3, mas acho que no versículo 11 se não me falha, 11 se não falha a memória, que o ser humano ele tem um anseio pela eternidade. Então, ele fica sempre de tempos em tempos buscando coisas, mas o anseio ele não está de fato nas coisas daqui, mas ele está já ansioso por uma coisa que se perdeu lá no início, né? Mas todos nós, graças a Deus, nós que estamos na verdade, pela misericórdia e graça de Cristo, nós hoje sabemos que toda a eternidade está no nosso Salvador, que é Cristo. Amém, glória a Deus. Eclesiastes 3:11 exatamente fala sobre isso, que o ser humano ele tem essa... Ontem eu falava com o pastor Índio, que esteve com a gente aqui. O Fator Melquisedeque é um livro que mostra que todos os povos existe uma marca de Deus. É como se fosse um lugar, algo que Deus deixou marcado ali, para que por aquilo o evangelho pudesse entrar em qualquer nação, em qualquer lugar, em qualquer povo, em qualquer língua, tribo. Então o ser humano de fato tem essa sede. Alguns teólogos e evangelistas dizem que existe um buraco no homem do tamanho de Deus. Do tamanho de Deus, Só exatamente. Deus pode preencher. E aí teu pai veio para Bauru. Na verdade, meu pai, nós saímos de São Bernardo, nós fomos para a cidade de Leme. Ficamos ali mais ou menos durante 2 anos, depois viemos para Bauru. E Deus fez, assim, uma obra muito grande na vida do meu pai. E vem fazendo até hoje, né? Pra quem conhece, meu pai... é uma pessoa... Porque é difícil a gente quando fala de pai, né? Porque a gente é suspeito. Mas é um exemplo de um homem de Deus, de caráter e de perseverança. Eu me espelho na disciplina, né? Porque a gente, às vezes, acha que... Como eu brinco, né? Os cristãos, os crentes raiz, né? Meu pai é o verdadeiro crente raiz. Né? Ele, quando ele fala, eu acordo todo dia de manhã para orar, ele acorda todo dia. Todo dia de manhã ele ora. Se todo dia à tarde ele fala que ele vai ler a palavra, todo dia ele tem um momento ali, um devocional para ler a palavra, e todo dia à noite ele tem um momento que ele retorna novamente em oração. Então, desde quando eu conheço por gente, meu pai, ele tem esse hábito. Então, a gente aprende que a liderança, muitas das vezes, não é eu falar o que tem que fazer, mas é eu ver. É o exemplo. Exemplo, exatamente, o que a pessoa está fazendo. E meu pai é um exemplo de vida para mim. Eu posso dizer assim, de uma forma resumida, que eu, né, estive na igreja, né, mas há um momento que é dado um start, né? Exatamente isso que eu gostaria de perguntar, porque geralmente quem nasce na igreja acaba, já cresceu ali, assim, mas em algum momento dá aquele, né, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Estou aqui por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Tem um momento em que alguém, infelizmente tem muitos que passam pela igreja toda e nunca tem essa experiência. Exatamente. Né? É filho de crente e tal, né? Sabe fazer tudo na igreja, mas de fato, eu conheci um rapaz na minha adolescência, na igreja, que ele cresceu com a gente na igreja, mas ele falava assim, ó, lá na escola, eu não falo pra ninguém que eu sou crente pra não envergonhar vocês. E ele, assíduo, não faltava um culto, mas não tinha essa experiência com Deus, não tinha nascido de novo, era só, aprendeu, né? É o papagaio que aprendeu. Exatamente. O papagaio aprendeu todas as músicas que cantava na casa.
Eu posso falar que também, infelizmente, tive essa fase também de ser um 007, não querer ser reconhecido ali como Agente secreto. um agente secreto, né? Mas, na verdade, eu acredito que ainda não havia acontecido o renascimento, né? A chavinha, a regeneração, a chavinha não tinha virado ainda. Que tá lá em João, capítulo 3, né? Então, eu posso falar por mim, né? Que eu acredito que muitos vão se identificar com isso também que eu vou dizer, mas de repente alguns que trazem testemunho por vir, assim, como a gente usa a linguagem, né? Aí do mundo, né? Das trevas, mas a gente também que está às vezes dentro da igreja, a gente não entendeu o que está fazendo dentro da igreja. E eu tive muito tempo perdido e tive muitos conflitos. Principalmente até para casar, porque eu falava assim, meu Deus do céu, eu caso, fico com meu pai, mas não tava entendendo nada na época, né? E eu lembro que de uma frase em uma conversa muito rápida do pastor Arsênio Mantovani, da Igreja de Agudos, uma vez eu fiz uma pergunta para ele, falei, pastor, como eu vou saber que é a voz de Deus? Porque uma pessoa Deus usou para falar de um jeito e eu tinha muito para mim era a única forma que Deus falava. Um profeta usou para falar de uma forma, outro usou de outra. Falei, que Deus é esse, né? Que de repente eu não estou entendendo. É um Deus que... Deus confuso. Deus confuso, né? E fiquei ali, ele falou assim, você quer saber a resposta? Eu falei, claro. Eu achei que ele ia dar a resposta de uma dessas pessoas. Ele falou, fala o seguinte, vai direto na fonte, que ele vai te dar a resposta. Amém. E ali foi a chavinha que começou iniciando, não vou falar que virou, mas eu descobri até então ali, eu falei assim, poxa, eu não preciso necessariamente, porque assim, eu sou de um berço, de uma área assim, bem pentecostal, assim, meu pai é da Assembleia de Deus. Ele se converteu na Assembleia? Ele do Brasil para Cristo, Brasil lá de São Bernardo do Campo, que assim, é bem idêntico com uma Assembleia de quase Deus, o mesmo né? trabalho. Porque as igrejas do Brasil para Cristo, você anda para um lugar e para outro, elas são bem diferentes, né? Uma parece mais batista, outra um pouco mais tradicional, outra mais igual uma Assembleia. Lá era igual uma Assembleia de Deus. E meu... retomando. Um pouquinho de nervoso, né? Mas retomando. Meu pai, ele, como eu estava falando, ele veio para cá e eu queria entender as coisas que Deus falava com meu pai, mas Deus falou assim, eu quero falar com você. Do mesmo jeito que Deus falou com o teu pai, eu queria falar com você. Então eu comecei a ir direto na fonte. Só que hoje, atualmente, porque às vezes há esse nervosismo da minha parte, ou às vezes eu sou um pouco... tenho um certo receio, tenho um temor muito grande da parte de Deus de falar qualquer coisa, porque eu me sinto hoje igual Jeremias. Igual uma criança. Ele falou, Deus, eu não sei falar porque eu sou como uma criança. E literalmente, ministerialmente falando, eu sou como uma criança. Eu fui consagrado há 4 anos a pastor. Mas como Deus falou para Jeremias, que ele conhecia desde o ventre da mãe. Amém. E o ministério dele, ele também já sabia. Então assim acontece também na minha vida hoje. Muitas das coisas, eu sou muito, às vezes, calculista para as coisas. E Deus, ele não permite muitas das vezes eu entender nada. Tem hora que ele coloca num ponto cego para falar assim, é para mostrar que é o que sempre estou fazendo. Amém. E retomando... Em que momento se deu a sua experiência? Olha, de fato, eu tive a consagração em 2018, só que mesmo na consagração eu não tive aquele... Já estava... Assim, eu acredito que o meu encontro foi de forma gradativa, mas o verdadeiro encontro foi na pandemia, no início da pandemia. Por quê? No início da pandemia, fomos obrigados a ficar em casa, né? E veio um anseio assim como nunca. Era uma mistura de anseio de... Não era medo, era um temor, mas algo que eu tinha que recorrer por um tempo que era para ter a palavra assim, um pouco mais afiada, e eu não estava entendendo nada. Eu falei, será que eu vou morrer? Será que... Eu falei, Deus quer me preparar? E só me passava coisas assim, desse tipo na cabeça. E eu fiquei ali, né? Começo a ler a Bíblia, paro um pouco, não era... Até que no final de 2020, eu fiz uma oração muito aberta com Deus. Eu falei, Deus, eu fui consagrado, eu acredito que aquilo foi um erro, eu acredito que foi um erro, eu não sou pastor.
eu não sou pastor, eu não tenho chamado, eu sempre igual correndo pra caverna. Daí eu falei assim, e eu lembro como se fosse hoje, eu coloquei a mão na minha Bíblia e falei, Deus, o Senhor tem alguma coisa comigo? Se há um chamado, eu falei assim, que eu venha ler as tuas escrituras. Eu tinha medo de ler e não entender, e me frustrar. Eu falei, só que Deus, eu quero ler e entender, só que se não for pra mim, isso aqui não tem problema. Eu vou entender que foi um erro. Foi um erro, mas assim, eu vou continuar nos teus caminhos. Gisele, eu sei que no início de 2021 eu comecei e falei, vou ler a Bíblia inteira. E foi ali, na época eu ainda trabalhava na USC, aqui na época acho que ainda era USC, eu não lembro, certamente já tinha mudado para o Unisagrado, mas enfim. E como não, eu tinha que trabalhar, passar o ponto, qual que era o momento que eu tinha ali, que eu fazia ali durante o trabalho? Eu lia a Bíblia. Eu passava horas, passava 5, 6 horas lendo a Bíblia. E o meu encontro, de fato, foi com o Evangelho. Quer dizer que você estava ganhando para ler a Bíblia nessa época, né? Estava ganhando para ler a Bíblia. Até pedi perdão às irmãs, mas elas sabiam que eu estava ali cumprindo o tabela. Ah, irmãs, ele estava lendo a Bíblia. Estava lendo a Bíblia. Vocês também conhecem a Bíblia, né? E foi ali que eu tive o verdadeiro encontro. Eu lembro de vezes de estar lendo a Bíblia e eu estava andando assim, lendo, porque eu ficava sozinho nos corredores, eu tinha que ainda conferir alguns lugares se estava aberto, conferir alguns equipamentos, e eu ia lendo. Chegou o momento de eu ler a Bíblia, de eu cair de joelho, de eu entrar dentro de uma sala chorando. Era tão viva, e né? A palavra foi tão viva, ela entrava dentro de mim como se fosse dando uma coisa como eu nunca tinha experimentado. Nunca. Então foi algo assim sobrenatural que aconteceu durante esse tempo. Passado acho que mais ou menos, eu não lembro, março, abril de 2021, fui desligado da empresa, daí eu conversei com a minha esposa, eu falei assim, eu posso me dedicar esse ano? Eu fiz assim, negociei com ela, falei, olha, vou receber um acerto, vou colocar na sua conta, porque você tem sua empresa, fazer um fluxo de caixa, eu vou dar entrada um pouquinho mais para frente no meu seguro, até dezembro eu posso continuar estudando do jeito, e ela mais do que me apoiou, e eu fiquei durante esse tempo, ali eu estava de fato ali vivendo para aprender. Só que até então eu não estava entendendo porque, achava que era para mim. Eu não estava entendendo o propósito de Deus. Não estava entendendo nada, absolutamente nada. Você achou que era mais uma dedicação pessoal? Achei que era uma dedicação pessoal e vou até além. Graças a Deus isso acabou de forma rápida, mas eu lembro que eu estava lendo e estava sendo muito crítico. Eu ia para a igreja, já entrava assim, já entrava com aquele olhar, tá tudo errado. Meu pastor não sabe pregar. A igreja está de forma tudo equivocada. E você começa a ler e aos que estão ouvindo, você vai ter essa tendência, infelizmente. Mas, graças a Deus, sempre tive uma coisa acima de tudo, temor. Por mais que eu tinha algumas convicções dentro de mim, mas eu também tinha o temor. Falei, Deus, por que eu tô lendo? Eu sei que isso é verdade, mas não bate, de repente, com uma vida prática. E eu lembro, minha esposa pode até explicar melhor, mas eu não lembro, um dia eu acordo, num domingo, escutando Matos Nascimento. Eu falei, peraí, ninguém nessa casa ouve Matos Nascimento. E era um hino, eu lembro que meu pai ouvia essas canções. E num desses hinos, lembrou muito, daí começou a trazer a memória. As lembranças, e trazia coisas muito rápido, e aquilo me deixava muito confuso. Falei, nossa, mas isso é a verdade, mas e aquelas coisas que aconteceram? Era aquela Bíblia, era aquelas crises de Bíblia com teologia, tava um turbilhão dentro de mim. E aquele dia eu acordei chorando, só que eu não quis falar pra minha esposa. Acordei chorando, daí eu não aguentei, daí comecei a chorar mesmo. Daí ela falou, amor, eu sei o que tá acontecendo com você. Ela falou assim, o que você tá lendo é tudo verdade. E é isso, a Bíblia ela é o que ela está dizendo. Ela fez uma pergunta, mas o tempo que você está se dedicando à palavra, quanto tempo você tem orado também? Eu falei, opa. Eu falei, ali que me veio a resposta de tudo. Estava enchendo a cabeça e o coração estava vazio. Exatamente. Eu estava adquirindo muito conhecimento, mas o coração, a essência, aquilo que Cristo já, desde pequeno, desde quando eu estava lá com meu pai, Deus já estava fazendo obra na minha vida.
por mais que eu fale assim, houve essa chave virada agora, mas houve um caminho. Eu não posso negligenciar e falar que aquilo tudo foi em vão. E eu acho que é um momento da gente, às vezes, olhar. Tem muitas pessoas que estão na igreja, a gente quer, às vezes, colocar a goela abaixo. A gente quer criar um sistema humano e falar assim, você tem que fazer isso agora. Só que a gente não para olhar como foi o nosso tempo. Porque existe o tempo Cronos, que é o que a gente vive, e o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Amém. E eu fico vendo que o tempo que Deus quer fazer com cada um é o tempo dele. E o que nesse tempo, quando nós estamos limitados nele, o que cabe a gente fazer? Orar, amar, servir. Amém. Isso é viver de forma mais prática, né? De forma resumida, até para encerrar essa parte aí, aquele dia eu entendi que eu precisava não somente ler a Bíblia, mas eu precisava orar. Então eu comecei equilibrar. Daí a minha esposa falou assim, agora você tá igual um pássaro de verdade, que ele precisa das duas asas para voar. E foi isso que aconteceu comigo, e em dado momento, estava eu na igreja, assim, eu falei assim, eu vou sair dessa igreja, naquele pensamento, eu vou sair e tal, não sei o quê, porque não sei o quê, e já tava tudo na minha cabeça, assim, planejado. Deus falou assim, não, você não vai sair. Daí eu falei assim, então a gente precisa conversar, Deus. Eu falei assim, Deus, é assim, 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 assado. Aí Deus falou, começa por você, então. Aí começou a fazer sentido. As coisas que eu estava aprendendo, o conhecimento, a oração. Daí Deus me fez lembrar que o ministério que Ele tinha dado não era por acaso. Porque o meu coração, ele, de fato, ele arde pelas pessoas, pelas vidas. De falar, de cuidar. Então, Deus, nesse processo, Ele foi me tratando e foi me colocando, me alinhando, colocando nos trilhos. Amém. E estamos aqui, chegamos aqui pela tivemos a honra, né, de conhecer a igreja, Comunidade Vida, que é onde o pastor Cauê ministra ali. Amém. E logo que nós chegamos lá na igreja, né, como nós dissemos lá, um povo muito querido, né? Falava com a minha esposa, né, até ela chamou atenção para isso, né? As pessoas muito receptivas, realmente um pessoal muito amoroso, né? Que Deus continue prosperando e abençoando ali, né? E você está à frente da igreja há quanto tempo ali? Ali eu tô à frente exatos esse mês, 1 ano. Aquela igreja, ela foi fundada há quanto tempo? A igreja é Comunidade de Vida, se eu não me engano, há 25 anos, né? Há 25 anos. Com esse mesmo nome? Com esse mesmo. Comunidade Evangélica da Graça. Comunidade de Vida tem mais ou menos... Quanto tem? 16 anos, mais ou menos. Foi logo que a gente se conheceu. Então, praticamente, voltando à pandemia, você já assumiu a igreja? Na verdade, foi na fase crítica, né? Porque eu lembro como se fosse hoje, literalmente. Eu lembro porque foi um dia antes do meu aniversário. Meu sogro chegou em casa e eu falei assim, Jesus, eu não quero ouvir meu sogro falando, eu sei o que ele vai falar, eu não quero, já tenho minha decisão e tal. Eu falei, eu já vou sair da igreja, tudo que ele falar não vai fazer nada, não vai fazer sentido e tal. E foi no dia 2 de maio, meu aniversário, dia 3 de maio, eu lembro como se fosse hoje, num domingo. E, enfim, saí de lá, eu falei assim, até eu falei com a minha esposa, eu falei assim, eu vou sair da igreja. Ela falou, você faz o que você quiser. E o engraçado é que aquele dia eu fui tocar na igreja do Bispo Diego Godava. E logo que acabou o culto, eu vi um amigo meu que mandou uma mensagem. Ele mandou uma mensagem, ele falou, estou aqui, e mandou a foto do chão da igreja. Eu falei, mas peraí, esse é o chão da igreja? E na época estava tudo restrito e tal. Daí eu fui lá. Fui lá na igreja, conversei com ele e tal. Daí, antes de ir pra casa do meu sogro pra falar que eu ia sair da igreja, veio uma voz no meu coração. Mas assim, foi uma das poucas vezes que essa voz falou como se fosse uma voz dentro. E eu não sei explicar. Claro que hoje a gente sabe quem é. Que é o uma voz contundente. Uma voz contundente, assim, acho que Deus precisava falar, dessa vez preciso falar pra você entender. E foi assim, por amor a uma vida que foi lá, você ficaria aí? Eu falei, claro que eu ficaria aqui. E aquilo foi uma resposta pra tudo, pra mudar. Definitiva. E ali foi onde, acho que foi a estaca para Deus falar assim, é isso que eu queria ouvir. Amém. E claro que isso é gerado do próprio Deus, mas
foi através disso, e eu falei assim, acho que esse meu amigo vai ficar, ó, a minha ideia, meu amigo vai ficar aqui, e agora eu vou cuidar dele. Nunca mais ele apareceu. Só que Deus, ele queria falar onde estava o meu coração. Meu coração era por vidas, por armar as pessoas, porque eu ficaria ali, assim, seja lá o que acontecesse, eu ia ficar ali por qualquer motivo. Amém. Então, de lá pra cá, eu peguei na fase, assim, a gente já tava saindo da fase crítica, mas foi uma fase difícil pra reunir, porque os pastores sabem, né, pra reunir depois o povo, pra depois você... A propósito, muitas pessoas perderam alguém durante a pandemia, que não voltaram mais, que não vieram, Graças esfriaram na a Deus, fé. não. Glória a Deus. Olha, eu achava meu sogro meio doido, mas hoje eu vejo que ele é um homem de muita fé. Porque ele falava assim, nós não vamos fechar a igreja. E aquilo, por um momento, eu via a fé, mas dava uma revolta, eu falei, nossa, mas ele não está entendendo o que está acontecendo. Precisa fechar a igreja. Não está entendendo a Ele gravidade. falava assim, filho, eu não vou fechar a igreja por nada. Pessoas precisam, elas vão ser curadas na igreja. Elas vão ser restauradas com a igreja aberta. Elas vão ter vida com a igreja aberta, não com uma igreja fechada. E aquilo era um turbilhão de sentimento, porque eu falava assim, poxa, é um homem de fé. Mas de fato isso é uma verdade, porque é aí que eu falo. Como a gente comprova as coisas? Com fatos. Eu lembro que numa dessas fases que estava restrita, passou um senhor, eu não lembro o nome dele, ele foi lá na igreja, ele falou assim, eu andei em Bauru inteiro, não encontrei uma igreja aberta. Obrigado por vocês estarem abertos. E ali ele começou a desabafar toda a sua vida. Falou, minha filha faz 2 semanas que não me vê, devido à pandemia, ela está com medo de me ver. Daí ele falou dos problemas de saúde que ele tinha. Ele voltou ainda mais umas 2, 3 vezes ali. Mas a gente viu a necessidade de uma igreja aberta. A gente viu a necessidade de um pastor para falar, eu vou estar orando por você. A propósito, a igreja tem que ficar aberta. Eu falo com a minha esposa que a igreja tinha que ser um hospital, né? Aberto o tempo inteiro. 24 horas, né? É porque não só nos horários do culto, né? Mas, puxa, alguém entrar numa igreja, receber uma oração, um aconselhamento, as pessoas precisam disso, né? E nós estamos aí para isso mesmo, né? A igreja está aí para resgatar, para salvar as pessoas, para ajudar as pessoas. Então é um desafio até para os pastores aí. Às vezes tem igreja que fica a semana toda fechada e só usa no final de semana. Acho um desperdício muito grande, né? Colocar o povo para trabalhar, irmão, quem vai poder atender aqui das 3 às 4, na segunda, na terça, e orar para Deus mandar as pessoas, né? Para sempre ter alguém ali pronto para ministrar, para ajudar alguém, né? Isso é verdade. Inclusive, é uma das coisas que até vivia conversando com a minha esposa, eu falava assim, amor, eu sinto, eu não quero ser religioso, mas eu sinto que a igreja ela precisa exatamente, como foi dito, ela precisa estar aberta. E a gente teve prova desse senhor que esteve lá, mas a gente vê também, semana que passou, a gente, acho que se eu não me engano, 2 semanas, que 2 pessoas pararam ali na igreja procurando ajuda. Isso já era meia-noite. Então a gente fala assim, poxa, quem vai precisar de ajuda? De fato. Então, e estávamos ali a gente está iniciando um projeto ali na igreja que é Cantando e Orando a Palavra. A gente iniciou já fazem 2 semanas. Eu vi vocês falando lá, como é que funciona isso? Olha, a gente não sabe como funciona ainda muito Abre a bem. Bíblia e canta, é isso? Porque assim, modéstia à parte, assim, eu sou o menos ali, eu sou o menor de todos ali, mas eu tenho ali, a gente tem um ministério de louvor riquíssimo. Com São certeza. meninos abençoadíssimos ali. Estava falando com a Dani, né? Tem músicos trombando lá na igreja. Tem tantos pastores aí que falam assim, eu pastorei durante 17 anos e esse dia eu falei com o pastor, se você toca um pouquinho de violão, quebra o violão, joga fora, porque parece que se você tocando um pouco, não vem mais músico para a igreja. Porque eu já vi muitos pastores que o cara não sabe tocar nada, né? E a igreja cheia de músicos, no teu caso é diferente, né? Músicos. E tem muitas igrejas aí que não tem músico, pastor, pelo amor de Deus, alguém com violão, alguém com teclado, alguém com alguma coisa, com pandeiro. E não tem. Mas lá, a Dani disse que tem escala de... Ali... Estão torcendo aquele lá, vai quebrar a perna, não vai vir no culto para eu assumir o lugar dele. Falar a verdade, eu abandonei um pouquinho os meninos aí, mas porque tem um time excelente. Muito ali. bom, o louvor, né, meu amor? Muito bom. Eu sou suspeito de falar, mas tem meu cunhado, que ele além de um excelente tecladista, produtor musical. Daí tem meu outro cunhado também, que
ele mexe com fotografia, mas um excelente... Ele também é produtor musical, tu pode nem saber, mas um excelente músico. Tem um amigo meu, amigo de quando eu cheguei aqui, assim, daqueles... De infância. Infância, adolescente, infância, que é o Lucas, que toca bateria ali na igreja, na banda também que eu tenho. Ele tava domingo lá. Tava domingo lá. E tem as meninas que cantam maravilhoso. Tem o Milton que toca violão, assim, enfim. Tem, E na falta deles tem o Davi ainda. tem o Davi que toca bateria, meu menino. Que com idade 5 tem? anos. 5 anos. 5 anos agora, fez 5 Gente anos. do céu, o menino ele toca, né? Já é um profissional, né? Toca Olha, muito bem. também sou suspeito de É. falar. Então, a gente vê assim... 5 anos. 5 anos. Então, o que eu vejo hoje? A gente trabalha num ponto forte da igreja, que a gente sabe que é a área do louvor. E a gente também está querendo trazer o quê? Uma área que a gente vem se fortalecendo há um pouco mais de um ano, mas a gente quer crescer mais e mais na palavra. Então a gente falou assim, então vamos usar as duas estratégias. Vamos usar da palavra e vamos usar do louvor. Então a gente inicia fazendo uma cama, uma base, a gente inicia orando e cantando a palavra. E de repente, às vezes sai uma frase ali, ou a gente, às vezes pode ser ao pé da letra mesmo, um versículo, às vezes a gente acaba parafraseando o versículo, enfim, mas sai, às vezes, o espontâneo que a gente fala, né? E o que vai ser depois disso, não sabemos, estamos iniciando o projeto. E quem participa é o pessoal do louvor ou é a igreja? A igreja está aberta, porque a gente deixa ali, só que a gente deixa um microfone ali no centro da igreja, para quem quiser também, dentro daquilo que estamos ministrando, não é algo aleatório, a gente está fazendo algo assim, Direcionado, né? direcionado com, sabendo o que estamos fazendo. Então a gente até pede para os irmãos, falar, ó, iniciamos em Efésios 1, acredito que semana agora vai para Efésios 2, então a gente fala, irmãos, leiam em casa, para não chegar aqui tipo... Vem preparado. Venham preparado. Então, ali a gente de repente fica num versículo, vem outra pessoa, lê o versículo adiante, o Espírito Santo começa a ministrar, então é algo novo pra gente, mas algo que tem servido assim, até para trazer luz, né, pra gente falar, sabe por aqueles versículos que a gente passa, mas você fala, meu Deus, como eu nunca vi isso aqui antes? Então, Isso estava aqui na Bíblia? Estava aqui Todo na tempo? Bíblia mesmo, nós nunca observamos, então está servindo dessa forma também, além do louvor, a palavra orada e cantada tem servido aí para edificação do corpo ali da igreja. Amém. De fato, Deus está fazendo coisas grandes, né? Amém. Movendo, levantando um povo novo, porque aquilo que Deus tem para esse tempo, Ele precisa de gente com coração novo. A estrutura antiga não suporta, né? A estrutura antiga não suporta aquilo que Deus tem para trazer para esses dias. Cauê, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e se você tivesse direito às suas últimas sentenças, se você fosse suas últimas palavras e você pudesse dizer para alguém como se fosse só seu último recurso para passar para frente algo que tocou a sua vida, o que você diria? Bem, eu vou falar com propriedade daquilo que aconteceu na minha vida, como já está registrado aqui, mas o que eu tenho para falar para você que está assistindo, leia a palavra do Senhor. Leia aquela Bíblia que você tem no seu celular, que você abaixou o aplicativo durante alguns anos, durante algum tempo. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo ele vai falar com você assim como ele falou comigo. Eu estou dando como se eu posso dizer, não é um conselho, como se fosse as últimas palavras, é o que eu falaria para o meu filho. Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o único que leva nós, é o único mediador que leva nós a Deus. E quero dizer para vocês que, por mais que você, durante tempos, vem aí, de repente, se você se identificou com alguma coisa, fala, eu não me encontrei, eu vou procurar em um, em outro, esquece. Você tem alguma ferramenta, a maior ferramenta, o maior tesouro, ele não está escondido, ele está à disposição. De repente, esse tesouro a gente vê na placa no fundo de um caminhão, a gente vê na traseira de um carro, mas muitas das vezes a gente não dá importância, mas é o Evangelho que vai te dar vida, é o Evangelho que vai te trazer te levar
a um novo estágio esse que eu não posso às vezes explicar, mas falar para você que, Cauê, meus problemas vão acabar? Não. Minhas dificuldades vão diminuir? Não. Mas eu tô para dizer para você que existe alguém que vai estar junto, Amém. mediante as dificuldades, os problemas, as adversidades da vida, e você vai sentir paz em meio a tudo isso. Alguém que vai estar junto com você, você vai falar assim, eu não estou entendendo, porque eu não tenho motivo para sorrir, mas eu estou sorrindo. Eu tenho motivo para, não tenho motivo para me alegrar, mas eu estou dando risada. Eu estou alegre, eu estou contente. Vai chegar momentos que você vai entender que não é por causa de nada da vida que a vida faz sentido, mas a vida faz sentido quando há Cristo reinando Amém. no nosso coração. E é isso Amém. que eu tenho para dizer para vocês. Amém. Você pode orar para as pessoas? Amém. Senhor Jesus Cristo, meu Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, Amém. nesse momento eu peço humildemente, Pai, que o Senhor abençoe esse momento, que o Senhor abençoe a vida do Gesiel, a vida da sua esposa, de todos que de repente de forma direta ou indireta trabalham aqui. Amém. Senhor. Pai, eu peço nesse instante que a tua infinita graça, que o teu infinito amor possa reinar no coração das pessoas. Amém, Senhor. Não somente entrar, não simplesmente passar perto, mas que as pessoas possam ser tocadas, ó Deus, pelo teu evangelho, Amém. pela verdade que há na tua palavra, pela verdade que é em ti, Jesus. Sabemos que o teu Espírito trabalha da forma como o Senhor quer, o Senhor bem age, o Senhor faz de formas que muitas das vezes nós não entendemos, cada um é de forma diferente. Mas nós sabemos que o Senhor é o único caminho. Amém. O Senhor é a única verdade, somente o Senhor tem a vida, Pai. Amém. E nesse momento eu peço que o Senhor possa ministrar no coração dos ouvintes, no coração daqueles que estão assistindo, daqueles que irão assistir num tempo futuro, que eles possam se sentir abraçados e amparados, não pelas nossas palavras humanas, mas que venham ser amparados pelo Teu Espírito, pela Tua graça que está disponível, Pai. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós, nesse momento, declaramos que o Senhor é o Deus do lar, é o Deus da família, Amém. é o Deus dos jovens, é o Deus dessa nova geração. Amém. E nós pedimos, Deus, que o Senhor faça conforme a Tua vontade e o Teu querer, que o Senhor reine, não somente passe, mas que o Senhor reine em nossos corações. Esse é o pedido da minha alma, Aleluia. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Tua bondade me seguirá. Nossa, não sei nem se eu consigo cantar ela com essa voz aqui. Te amo, Deus. Pode ir? Já Ah, já tá? já tá. Ai, eu não sabia.